Hora de conversarmos com o professor Antônio Delfim Neto, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor Delfim, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nós conversamos agora com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para falar sobre a alta do preço de alguns dos alimentos. A inflação preocupa, professor Delfim? A inflação, é evidente que a inflação preocupa num momento como este, em que você está, na verdade, com uma redução de renda de praticamente todo mundo. E tem uma boa parte vivendo de um auxílio do governo que vai ser reduzido por necessidades absolutas para manter um relativo equilíbrio fiscal. Mas essas são as circunstâncias que são insuperáveis. Não é apenas o problema das exportações. Na verdade, você está com um problema de oferta que é muito mais importante. Eu não tenho ideia do que disse a ministra, mas seguramente a agricultura brasileira tem respondido com grande eficiência aos estímulos de preços. É um momento muito especial. Eu acho que não deveríamos fazer intervenção de nenhuma natureza. Na verdade, você vai ter uma resposta, na minha opinião, muito eficiente do setor agrícola. É um setor que tem, no fundo, sustentado o desenvolvimento brasileiro. E foi liberado lentamente. Teve controle de preços durante anos, nos quais ele se desenvolveu com muita dificuldade. A experiência mostra que é um setor que responde muito fortemente aos estímulos de preço. Aliás, foi uma das grandes contribuições do economista Afonso Pastore, quando, em 69, demonstrou que a hipótese da CEPAL, que dizia que a agricultura não respondia aos preços, era equivocada. De forma que eu acho que é uma contingência e devemos viver com ela. Não devemos nos meter a começar a fazer intervenções que têm um custo muito mais alto no longo prazo. Professor, bom dia. Ontem a gente ouviu o presidente fazer um apelo patriótico aos donos de supermercados, etc. De vez em quando aparece um presidente que lança dúvidas, né, sobre as motivações do mercado para aumento de preços e tal. E o presidente, então, acha, certamente está entre os brasileiros que acham que o pessoal aí, os produtores de arroz e os que revendem esses produtos, se aproveitaram dessa situação para aumentar o preço artificialmente. Tem algo de artificial nisso, professor? É muito difícil dizer. Na verdade, a agricultura é um setor muito competitivo. É muito pouco provável que você possa organizar um cartel, porque para você influenciar os preços, Cláudio, é preciso organizar um cartel. É preciso que você possa controlar a oferta. Não há menor indício de que tenha aumento de estoques. De forma que esse é um processo natural. Esse é um processo natural da economia de mercado. O importante é a gente aceitar a ideia de que ela tende a se corrigir, no caso brasileiro, a se corrigir com relativa rapidez por causa da elasticidade da oferta agrícola. É que leva algum tempo. Uma safra é coisa de 6 meses, uma safra e algumas de 1 ano. De forma que é preciso realmente, na minha opinião, resistir à tentação de intervenções arbitrárias. Nós já aprendemos, nós já fizemos tudo o que era possível. A ideia do presidente é aquilo que acontece com todos os presidentes. O que ele vai dizer? Ele devia dizer o seguinte: estou estimulando a produção agrícola. Não dizer, olha, não pratiquem preços tão altos. Não tem ninguém intencionalmente praticando preços tão altos. Nós estamos hoje numa situação muito interessante, porque seguramente a Tereza Cristina é uma das melhores ministras
da Agricultura, ministro da Agricultura, que eu conheci. Aliás, ela e a Cátia Abreu são grandes revelações de administradoras exatamente no campo da agricultura. Professor, e nessa entrevista agora há pouquinho aqui à Rádio Bandeirantes, a ministra disse que essa alta é a conjunção de 2 fatores, não é? Aumento do consumo, especialmente de arroz e feijão, no contexto da pandemia, pessoas comendo mais em casa, mas também aumento das exportações, porque a China está comprando muito. E aí a gente fica ali até numa situação dividida, né, professor? Porque a recuperação da economia chinesa vai acabar sendo fundamental para que o mundo consiga sair de uma forma menos dolorosa dessa pandemia, né? Na verdade é o seguinte, se você fizesse um controle das exportações, vamos dizer que você proibisse a exportação, você teria uma baixa imediata dos preços e muito maior pela surpresa. E no ano que vem, você ia ter menos arroz. É preciso entender isto. O preço de hoje determina a oferta de amanhã. Se eu tento influir no preço, se existisse um cartel, tudo bem. Agora, existe uma demanda adicional vinda da China. O que é que ela vai produzir? Ela vai produzir um inconveniente hoje. E qual vai ser a resposta da agricultura? No ano que vem, a produção de arroz vai responder, aumentando. E os preços vão voltar para o equilíbrio, com todos numa situação melhor. Não adianta tentar fazer intervenções autoritárias. Não é assim que se resolve. Nós já devíamos ter aprendido isso. Não existe truque para impedir o funcionamento do mercado. Quando ele é cartelizado, sim. É preciso a intervenção do governo para desmontar o cartel. Por quê? Porque quem controla a oferta de amanhã é o preço de hoje. Professor Antônio Delfim Neto, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, professor. Obrigada. Até a próxima, obrigado.